Fala pessoal, tudo bem? Ó, tudo pronto aqui para fazer a gravação que eu comentei no outro vídeo, uma gravação de urgência para um cliente, né? Sobre que são fraseologias de URA para uma empresa que vende planos de internet, esse tipo de trabalho, né? É empresa de telecomunicação. Mas eu tô aqui não para falar disso, de falar outra coisa. Hoje eu estava navegando no YouTube e eu vi um cara falando sobre um vídeo. Ele estava querendo dar uma dica de como você poderia ganhar dinheiro para viver no exterior, tal. E uma delas era para você fazer gravação de livro, narração de livro. Até aí não tem problema, fazer a narração de livros, editar, publicar no seu canal do YouTube e aí você fazer a, a monetização, sem problema nenhum. Só que o problema é que ele. Sabe qual foi a dica que ele deu? Vai na Amazon ou vai em qualquer outra editora aí, faça uma pesquisa dos últimos livros que estão em alta, sendo vendidos, grava eles e publica. Aí um monte de gente começou a perguntar: e aí, o que vai rolar sobre a questão da lei de direitos autorais? E o cara não respondia. Não é errado o processo dele, mas é errado ele indicar para fazer isso com livros que têm direitos autorais, né? E aí me ocorreu duas perguntas. Eu vi uma das respostas lá, um cara falando sobre a lei de direitos autorais no artigo 46, onde fala. Eu até copiei aqui no meu artigo 9.610, artigo 46. Deixa eu procurar aqui, ó, 9.000. Lei 9.610, artigo 46. Ó, ela fala assim: não constitui ofensa aos direitos autorais a reprodução na imprensa diária, deixa eu ver, artísticas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução sem fins comerciais seja feita mediante o sistema de Braille. A reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Então, a Lei de Direitos Autorais, artigo 46, ela fala que você pode reproduzir pequenos trechos para uso privado de quem está fazendo uso disso, né? Desde que feita sem o intuito de lucro. Ou seja, você não pode pegar um livro, ler ele e fazer como o cara falou. Aí me ocorreu uma outra pergunta comigo mesmo e eu não fui procurar na lei sobre isso, mas eu vou te dar a minha opinião como autor e como editora, tá? Tem canais que fazem resumos de novelas e publicam isso. Aí algumas pessoas até já me perguntaram sobre isso. Eu posso fazer um resumo de um livro e dar a minha opinião, por exemplo? Eu fiquei me perguntando, assim, eu não fui procurar sobre a questão da lei disso, depois eu vou até procurar para ser mais específico, mas eu vou te dar a minha opinião como autor, tá? Esse livro, eu vou pegar o livro do... Ó, esses aqui foram os livros que eu já escrevi, tá? Total de 12 livros até agora. E cada um desses livros, você tem todo um processo no meu caso, eu fui buscar em Deus a inspiração para fazer todo o trabalho, né, e tudo isso. E aqui, por exemplo, esse livro aqui, ele tem uma história que tem personagens. Não existe outro livro que tenha isso aqui. É uma história única minha que eu criei. Coloquei os personagens, construí as narrativas e, puxa, você acha justo alguém simplesmente pegar esse livro, resumir e dar um spoiler disso e gravar no YouTube e monetizar e ganhar dinheiro com isso? Eu fiquei pensando, eu não vi se fere lei de direitos autorais, mas se ele resumir o livro e publicar. Eu me sentiria muito invadido, vou usar esse termo, de uma pessoa fazer isso com qualquer um desses livros. Porque é uma obra autoral, é uma obra que tem coisas que eu escrevi aqui que no caso das pessoas que trabalham comercialmente com isso, ou mesmo, esses livros eu liberei gratuitamente para você ler, se você quiser.
e até ouvir eles. Só que são livros que são de minha autoria. E eu não me sinto confortável de qualquer pessoa simplesmente chegar, pegar, resumir isso e publicar ao livre deleite dela e ganhar dinheiro em cima disso. Eu não me sinto confortável com isso e eu entendo que eu tenho o direito de reivindicar os meus direitos quanto a isso, se qualquer pessoa fazer. Então, nesse caso, por exemplo, se você for fazer algum trabalho parecido, resumindo isso, algum livro, e publicar numa rede particular sua sem divulgação, a lei fala que você pode fazer isso com pequenos trechos. Deixa eu ver se tem outras coisas aqui. A citação em livros, jornais, de qualquer outro meio de comunicação, de pesagem, de obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica na medida da justiça, para o fim de atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Dá uma olhada na Lei de Direitos Autorais. Ó. Lei 9.610/16. Vou deixar o link na descrição aqui. Dá uma vasculhada lá. Leia a lei toda. Leia a lei. Não tem como. Você tem que ler para você saber e entender, tá? Olha só como é sério esse negócio do lance dos direitos autorais, né? A Audible, que é a plataforma da Amazon, ela criou uma ferramenta Ela vende os livros que foram narrados e publicados lá na plataforma, e ela tem uma plataforma onde a pessoa ela vai baixar o livro, não vai baixar o arquivo, mas ela vai baixar no aplicativo, certo? Porém, ela colocou uma ferramenta de áudio de descrição, ou seja, à medida que está sendo narrado o texto, tá a legenda desse texto. Isso porque você está no ônibus, está uma barulhada danada, você além de estar ouvindo, você está lendo ali. Porém, o que aconteceu? As editoras dos Estados Unidos ficaram furiosas e botaram um processo contra a Audible, contra a Amazon, porque elas estavam ferindo as leis de direitos autorais. Ou seja, a pessoa ela estava tendo acesso ao texto escrito daquilo e apesar dela estar ouvindo o que ela já consumiu, mas ela fere a lei de direitos autorais, entende? Então, tem editoras que não se importaram, mas aquelas que fizeram isso, a Audible tirou fora essa questão da descrição da legenda do áudio, entendeu? Então, essa questão de direitos autorais é algo que tem que ser respeitado e é algo muito sério. Por isso que você tem ou que buscar a autorização para você fazer as gravações, ou então você tem que buscar isso com o autor e com a editora que o autor tem contrato, e também, ou então você vai lá no site domíniopublico.gov.br e tem vários livros à disposição lá que estão em domínio público, já caíram, ou o autor ele liberou os direitos de uso do livro dele, da obra dele, ou então já fazem mais de 70 anos da morte desse autor. Então, tome cuidado, respeite a autoria dos trabalhos. Respeite a autoria dos trabalhos, porque é muito desagradável você se sentir roubado, né? Você se sentir invadido dessa maneira assim, e você tem, o autor, ele tem o direito sim de reivindicar os seus direitos quanto a isso, sabe? Então, vamos fazer o trabalho direito, vamos fazer o trabalho sério, porque eu acho que essa é a forma mais correta da gente caminhar com todas as coisas da nossa vida, né? Trabalhando certo, correto, direito, e você vai colher os frutos dessas decisões que você toma. É como diz a história da cigarra, e da formiga, né? A cigarra, ela queria saber de tocar violão enquanto as formigas trabalhavam. E ela não queria saber de outra coisa. Ou seja, quando chegou o inverno, as formigas tinham um estoque de comida, só que a cigarra começou a morrer de fome e de frio. Aí ela foi tocar na porta das formigas para pedir ajuda. Aí a mãe das formigas falou assim: cigarra, você tinha o direito às suas decisões e você sofreu as consequências das suas decisões. A gente toma decisões que vão nos trazer algo bom ou ruim. E as decisões que você tomou
te levaram para um lado ruim. Então, vamos caminhar certo, tá bom? Quer saber mais sobre o mercado de audiolivro? Quer entrar para esse mercado de narração de livros? Estou lançando um curso chamado Narradores de Livro. Quer saber mais detalhes? Me manda um WhatsApp, eu vou ter o maior prazer de falar com você, conversar com você. Se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda aqui para mim. Vou ficar muito feliz de responder para você, tá bom? Nossa, eu tô com uma cara de sono. Também sábado, trabalhando aqui, esse horário. Vamos em frente. Até mais, tchau.